Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão ali fora e querem falar contigo. Olha só que expressão forte. Olha, tá ali, os teus parentes estão ali fora, querem falar com você. Acho que qualquer um de nós, nossa, meus parentes estão aqui, que bom que eles vieram, podem falar comigo. Mas é interessante que o Senhor ele dá uma outra resposta. Afinal de contas, ali havia um relacionamento que parecia buscar, de certa forma, quando aquela pessoa vai ao encontro de Jesus, que haveria algum privilégio. Um privilégio de Nossa Senhora e um privilégio dos seus irmãos, dos seus primos, na verdade, os seus parentes. Mas o que acontece? É como se Jesus respondendo assim, né? Quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? Quem são os privilegiados? Quem são aqueles que podem realmente passar à frente? Então, ou seja, tem um relacionamento ainda mais profundo. E estendendo a mão para os discípulos, disse Jesus: eis aí minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O que ele faz? Ele começa a estender todo o projeto. Olha, os privilegiados são aqueles que fazem a vontade do Pai, fazem a vontade do Senhor. Esses são privilegiados. Parece realmente ali colocar, um obstáculo. Não trago, porque quem é meu pai, minha mãe, meus irmãos, é aquele que vive a vontade de Deus. Então parece aqui uma coisa que coloca uma barreira. E depois a gente, como católico, vamos lá colocar Nossa Senhora como intercessora. Mas que estranho, né? Pois é, às vezes o que é aparente pode ser uma coisa que não é talvez a verdade. A verdade é que nós temos, é que cá entre nós, quem viveu a palavra como Nossa Senhora, quem soube realizar a vontade de Deus como ela. Sem dúvida, alguém que pode merecer tamanha graça é Nossa Senhora. Porque ela realiza isso que o próprio filho dela fala de uma forma espetacular. É como se ele dissesse assim, ela não é privilegiada simplesmente porque ela é mãe. Ela é privilegiada porque ela vive aquilo que se fala. Ela vive a vontade do Pai. Por isso ela se torna privilegiada. Por isso ela consegue chegar mais perto, tocar mais perto, ir à frente. Só que é o mais bonito. Quando nós falamos dessa dimensão do privilégio, nós também estamos falando de pessoas que deram privilégio a Deus. Significa o seguinte, que ela escolheu perder tudo a fim de ganhar tudo. Significa que ela viveu a experiência da palavra de tal forma que a palavra se configurou nela. E assim já não é a própria vontade dela, mas a vontade do Pai. Por isso o privilégio não é dela, mas é o privilégio que o Pai realiza dela. Ou seja, quando nós vivemos essa experiência de filiação com Deus, dessa maternidade que Nossa Senhora tem conosco, o que nós fazemos? Nós somos empurrados a Deus, somos empurrados à vivência da sua vontade, a consequência que recebemos um privilégio de entrar na intimidade com Deus, mas essa intimidade que Deus nos permite entrar já não é um dom para nós mesmos, porque vamos ver estes entrando neste privilégio, esquecendo de si. Tem privilégio, mas já não se lembra de si mesmo. Porque ao negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, entra no seguimento. Olha que loucura. Bom, é como dissesse assim, aqueles que são privilegiados vão estar à frente. Mas, ao mesmo tempo, os que são privilegiados não pensam em si. Quantas vezes nós pensamos no privilégio para si, para ganhar algo. Às vezes a gente pode ter até o desejo do privilégio, aquilo do sobrenatural, o privilégio de estar lá diante do trono do Senhor, né, que vamos lá no 7º céu. Mas se é para si, provavelmente ali você não vai chegar. São Padre Pio dizia o seguinte, eu quero entrar no céu
quando o último filho meu espiritual entrar. Ou seja, eu fico aqui, eu quero interceder, eu quero guardar, eu quero zelar por aqueles que Deus confiou, eu quero realizar a vontade de Deus. Enquanto ela não se realiza, eu prefiro ficar aqui na porta. E é lógico, Deus escancara a porta para este grande santo. Por quê? Porque ele, ao mesmo tempo que adquire os privilégios de se tornar este parente de Jesus, este privilégio não é para ele. Quando nós fazemos então essa caminhada, entramos nesta lógica. Nossa Senhora adquiriu um monte de privilégios. Só que esses privilégios não são para ela, mas são para mim, são para você, porque ela pensa continuamente em nós. Por isso ela deixa esta herança do escapulário, que colocado sobre nós há uma promessa que aqueles que morrerem com esse escapulário serão livres do fogo do inferno. O que ela está fazendo? Ela está pegando o privilégio que foi dado a ela pela sua intercessão e dando a nós. Não pense em si, porque ela já está na plenitude, não precisa olhar para si, nunca desejou em vida, quanto mais lá na eternidade. Por isso, há este mistério. E você, procura privilégios na vida espiritual, na sua caminhada, no seu trabalho, mas esses privilégios são para quê? Esses privilégios estão te levando aonde? Quais tipos de privilégios você adquiriu na sua vida e o que você fez com eles? Às vezes é um desafio. Termino dando um testemunho de alguns missionários que saíram nas ruas e escolheram não se apresentarem, porque a gente sai, dorme lá na rua com os irmãos e tem que e muitas vezes pedir comida como todos os outros irmãos. Então entra um jovem para pedir comida, ele logo se apresenta: sou missionário, sou da comunidade Aliança Misericórdia, nós estamos fazendo uma evangelização na rua, será que você pode nos ajudar? E muitas pessoas ajudam. Alguns resolveram fazer o seguinte: tirar o privilégio de ser missionário. Se apresentava como irmão de rua, pedindo dinheiro. Sabe o que aconteceu? Ao perder o privilégio, perderam muitas vezes aquela pessoa, né, de dar algo para ele. Por quê? Porque aquela pessoa, poxa, não, um jovem pode trabalhar, pode fazer um esforço, por que está na rua? Você entende que às vezes nós temos privilégio e a gente não dá nem conta. Quantas vezes esse privilégio foi usado em prol do outro? E quantas vezes foi usado em prol de nós mesmos? Isso é muito importante nós entendermos. E aqui há também este gancho, esse profundo entrar na vida espiritual, que é a vida dos privilegiados que não olham para si. São privilegiados para dar o seu privilégio para outros. É assim que vive os santos a sua trajetória. Por isso, vamos juntos e vamos cada vez mais entrar nessa intimidade, pedindo a Nossa Senhora que possa nos proteger e nos guardar, vestir em nós este hábito de santidade, este hábito que nos leva sempre a olhar para Deus de uma forma mais profunda. Deus os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você quer evangelizar alguém hoje? Se inscreva em nosso canal e ative o sininho. Dê um joinha em nossos vídeos e compartilhe com quem você ama. Fique com Deus.